Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, o GET, para a nossa reunião, a segunda reunião de julho. Hoje nós temos o prazer de ter aqui a doutora Giovana Torresan. Ela é PhD em Oncologia pela Fundação Antônio Prudente, aqui em São Paulo. Hoje ela atua como gerente científica do Laboratório Progenética, no Rio de Janeiro. E ela vai nos apresentar um caso clínico de polipose associada ao gene MUT-YH e uma pequena apresentação de dados sobre a doença depois. Muito obrigado por aceitar o convite, Giovana. A palavra está com você. Essa é uma apresentação informal. A gente tem a oportunidade de interromper, de fazer perguntas, e às vezes chegam perguntas aqui pela web, então a gente vai fazendo as perguntas conforme elas vão se apresentando aqui, e a ideia é tornar a reunião o mais interativa possível. Então a palavra está com você, mais uma vez, muito obrigado por vir. Obrigada, doutor Benedito, pelo convite. Obrigada a quem estiver presente assistindo essa aula depois. Então hoje eu vou apresentar este caso clínico de MAP, mostrar como foi a história dessa família e também depois discutir um pouquinho sobre as opções de rastreamento para pacientes com a polipose associada ao MUT-H. Bom, então, esse primeiro caso clínico é de uma paciente do sexo feminino, de 60 anos. Ela foi encaminhada lá para o Laboratório Progenética para a realização de teste genético. E eu vou contar a história dela, a história clínica, conforme ela foi ocorrendo, né, para a gente imaginar quais os testes a gente poderia pedir em cada momento que foi se apresentando a doença nessa paciente. Então, primeiro, ela teve um adenocarcinoma em cólon direito aos 36 anos, na época num tumor localizado, N0, M0, foi tratado com uma hemicolectomia direita, não foi feito quimio nem rádio, e teve um segmento de colonoscopia que foi intervalado a cada 2 ou 3 anos. Então, em 91 seria... E deu uma desconfigurada aqui, mas esse quadrinho está para baixo aqui. Acho que o probanda está aqui, né? Ela é aqui, seria ela aqui e o marido dela. Ela tinha 3 filhos, idade de 12, 10, 9 anos. Ela aqui com um carcinoma coloretal aos 36 anos. Só para a gente raciocinar, de início, quando você vê uma mulher de 36 anos com um tumor coloretal do lado direito, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é que possa ser uma associação com síndrome de Lynch, né? E aqui, se você olhar o restante da família, tem um carcinoma aqui, coloretal, aos 60 anos. E esse paciente está coberto aqui, é um linfoma aos 40 anos. Tá? Então, desse lado da família, tinha também Então, ela é casada, 36 anos, tem 3 filhos, 12, 10 e 9 anos. Do lado da mãe não tem antecedentes de neoplasia, e do lado do pai tem uma tia com câncer coloretal 60. Isso em 1991. E uma coisa que você não falou na história é da presença ou não de pólipos. Não você estava tem relatado. Essa informação? Não tem essa não informação. Teve relato. Não teve esse relato de pólipos, né? Não. Mais uma coisa para a gente pensar em uma síndrome de Lynch, não é? Sim. Então, se essa paciente chegasse hoje no consultório, provavelmente ela seria encaminhada para uma estabilidade de microsatélite, né, e uma avaliação das proteínas de reparo, mas na época também acho que não estavam na rotina. Ela não preenche critério de Amsterdã, mas preenche de Bethesda pelos 36 anos. Então, a conduta hoje seria investigar algum defeito dos genes de reparo mesmo. Lembrando que em 91 foi o ano que foi descrito o gene APC, nem se falava em MUT-YH nessa época, e também não tinham sido descritos os genes relacionados à síndrome de Lynch. Então, foi o ano que foi feito o diagnóstico molecular da polipose adenomatosa familiar clássica, só para relembrar um pouquinho. Então, realmente, nessa época não existia ainda alternativas ou essa possibilidade de rastreio para síndrome de câncer hereditário, né? Nessa época que eu já cliniquei. Nessa época, o que você faria com essa paciente? Naquele tempo,
diz um amigo meu, naquele tempo. Então, depois de quase 20 anos, ela apresentou o sangramento retal, e aí ela foi diagnosticada com uma lesão ulcerada no reto sigmoide, que então a lesão era um adenocarcinoma já com metástase no fígado e linfonodo positivo. Foi realizada uma sigmoidectomia, anastomose e uma manutenção de 10 centímetros de colo. Aqui foi descrito pela primeira vez a presença de pólipos. Mesmo nas colonoscopias de acompanhamento, a cada 2 ou 3 anos, não tinha sido relatado polipose. Mas nessa peça foi encontrada. E ela fazia o acompanhamento a cada 2, 3 anos? A cada 2, 3 anos, não tanto com segmento. No momento que apareceu essa lesão, ela já estava algum tempo maior sem segmento. Ela realmente buscou de novo segmento por causa do sangramento retal. Então, foi feita a remoção da metástase hepática e o tratamento foi levado com o esquema FOLFOX 6. E aí, então, agora, neste momento, em 2015, esse é o heredograma atualizado da família. 20 anos após a primeira lesão dela do cólon direito. 24 agora. Porque ela teve ela com 60 anos hoje, então ela teve essa lesão. Já faz 4, isso é verdade. Já faz 4. E agora já tem, os filhos dela também já têm rastreamento por colonoscopia. E tinham 9, 10 e 12, tem 36, 34 e 33. Isso. E uma das filhas, a mais nova, ela teve uma colonoscopia com 2 pólipos aos 30 anos, que foram removidos. Da família do restante não teve mais nenhuma informação de outros tipos de tumores, só a mãe agora foi falecida também com um sangramento, mas não se sabe a causa da morte da mãe, com 83 anos. Não foi feita autópsia, então não desconhece a causa da morte. E sem novos casos de tumores? Sem novos casos de tumores também. Então, agora, vendo essa família nesse momento, o que se indicaria? Érica, quer comentar? Agora mudou um pouco. Está funcionando. Tá, eu estou falando muito baixo hoje. Agora mudou um pouco, né? Tem uma história de pólipos, né? Então, a investigação muda substancialmente, né? Então, agora mudou bastante de figura, né? Interessante que não mudou os antecedentes da família, não apareceu mais nenhum descendente, mudou, né? Nenhum descendente. A única diferença é que a filha tirou 2 pólipos com 33 anos, o que aumenta o risco de ter novas lesões, quando tão jovem assim apresenta adenomas, né? Mas ela teve um segundo primário, né? Ela teve uma lesão retal e, além disso, dezenas, não são centenas, mas são dezenas, né, de pólipos adenomatosos, o que levanta a suspeita realmente de uma polipose colônica, né? Dentro do grupo das poliposes colônicas, a gente... Boa tarde, Simone. Esse é o meu próximo slide, então pode falar. Dentro das poliposes colônicas, independente do diagnóstico molecular, entra aquelas que são as adenomatosas e as que não são adenomatosas, né? As amartomatosas. Dentro das adenomatosas, que é o que parece ser o caso dela, até pelo diagnóstico histológico que ela já tem, a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais, não é? Hoje, de 2011 para 2015, que são esses últimos anos que ela fez o diagnóstico dos pólipos, a gente pode falar isso. Lá atrás, em 91, quando ela fez o primeiro diagnóstico, a gente não poderia falar isso porque a gente não tinha essa noção, a gente só sabia dos 2 grupos, de amartomas e adenomas, né? E os adenomas a gente só conhecia a familiar clássica e ainda sem conhecer o diagnóstico molecular, né? Então, na verdade, o que se acreditava é que tinha um grupo de poliposes adenomatosas, ponto, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Que você vai falar agora. Então, se você quiser continuar, eu acho que encaixa nesse raciocínio, né? Então, hoje são reconhecidas 3 principais síndromes de polipose adenomatosa, que são a FAP clássica, né? Que é causada por mutação no gene APC, que pode ter tanto a FAP clássica quanto a FAP atenuada, ambas causadas por mutação do APC. E geralmente se apresenta com mais de 100 pólipos e umidade precoce, né? Fora os casos das atenuadas. E é uma herança dominante.
Então, pensando na família, vendo que existia esse câncer coloretal nesse lado paterno, que poderia ser uma polipose também não diagnosticada, mas dá para imaginar que é possível que fosse algum APC atenuado ou algo para esse lado. E agora com uma filha com adenoma. Somente dois adenomas, essa idade. E os 3 fizeram colonos? Os 3 têm colonos, os outros 2 negativas. Mas além do APC, a gente tem a polipose associada ao múltiplo H, que foi descrita em 2002. E essa doença, o diferencial dela principal é que ela é uma doença recessiva. O fenótipo da polipose pode ser bem variado, com poucos, quase nenhum pólipo, ou em geral acima de 10, mas menos de 100. E, em geral, também uma idade mais tarde de acometimento em relação à polipose do APC. E, em 2013, com estudos, através de estudos de exoma, né, de sequenciamento de nova geração, foi descrita uma nova classe de síndrome de polipose, que é a chamada PAP, ou polipose associada às polimerases proofreadings, que são as polimerases POLY-E e POL-D1, né, 2 enzimas envolvidas no reparo do DNA também. As 2 agem com herança dominante, e o fenótipo das poliposes associadas a essas polimerases ainda está sendo descrito, porque o número de famílias ainda é muito pequeno, vários grupos estão investigando, mas aparentemente ela tem uma polipose atenuada, mas também risco de outros tumores, além do câncer de colo. Então, está sendo definido. E ainda tem sempre uma síndrome de Lynch aqui para complicar, que pode também ter uma sobreposição, né, com poucos adenomas, eventualmente, ou a própria polipose associada ao MAP ou das polimerases, que também podem ter muito poucos pólipos em alguns casos, complicando um pouco o diagnóstico molecular também. Você vai falar um pouquinho de cada uma delas? Não, essa era somente isso. Eu ia falar mais de MAP depois do risco dos cânceres. Se a gente tiver um tempinho, falar um pouquinho da POLI e da POD, que eu acho que é muito interessante, que é uma coisa nova. Foi falado muito no congresso do Insight sobre essa PAP, né? Então, talvez seja a oportunidade, apesar da gente não estar falando de uma família de PAP, a gente está com a oportunidade de discutir um pouquinho isso aí. Acho que seria interessante se a gente tiver tempo de discutir isso, né? Bom, então ela foi encaminhada para o teste genético e a gente estava, na época, validando um painel de câncer coloretal hereditário, um painel por NGS com os 4 genes mais frequentes de Lynch, né, os 4 genes de Lynch, e o múltiplo H e o APC. Essa paciente está sendo acompanhada pela doutora Anice Chami, a geneticista lá de BH. Então, ela encaminhou inicialmente pensando em APC, mas como a gente está com esse painel, eu ofereci que a gente estava fazendo essa validação e a gente fez o sequenciamento do painel. Aqui eu só queria comentar que nesse painel todos os genes são cobertos 100% da região codificante, exceto o PMS2, e isso é algo muito importante para se ter em mente quando o teste de rastreamento de NGS, o teste de rastreamento é feito por sequenciamento de nova geração. Que o PMS2 é um gene muito difícil, tem muita homologia, muitos outros pseudogenes. Em geral, não se consegue 100% de cobertura, e quando se consegue, por essas metodologias, não é possível confirmar que é no PMS2 verdadeiro e não no seu pseudogene. Então, a confirmação sempre tem que vir através de uma metodologia de Sanger, para validar as mutações patogênicas, e com as PCRs, aquelas PCRs longas, mais antigas, que tem nos primeiros trabalhos de PMS2, somente elas conseguem diferenciar entre o pseudogene e o gene verdadeiro. Isso também foi comentado, não sei se você chegou a ver essa apresentação no Insight, o diagnóstico de PMS2 com homologia com pseudogenes. Sim. Teve uma apresentação específica sobre isso, né? Porque isso é muito interessante, né? Aumentando muito o número de descrição em PMS2 e fica sempre essa dúvida do critério e da validação que está sendo feita nessas alterações. Que isso pode ser uma complicação na hora de avaliar os dados dos estudos, por ser uma região do genoma muito difícil de avaliar. Ou então, o teste ele consiste na extração do DNA, do preparo dessas PCRs multiplex, onde se fazem a amplificação de todas as regiões dos genes, o sequenciamento no equipamento Ion PGM, e depois as mutações patogênicas sempre são validadas através do sequenciamento sangue. Nas patogênicas você faz a validação por sangue? Tem que ser feito.
Então, aqui outro modelinho mostrando como funciona isso na prática, né? O genoma completo, ele é amplificado só nas regiões-alvo, e a gente tem que incluir nesses amplicons as sequências adaptadoras para o sequenciamento e a sequência identificadora do paciente, que é o chamado barcode, né? Que com isso a gente sequencia diversos pacientes numa mesma corrida. Então, esses fragmentos são selecionados, amplificados numa outra reação que é chamada PCR-emulsão, que povoa todas essas bits com os fragmentos e é feito o sequenciamento no equipamento, né? Que a gente faz em torno de 20 a 30 pacientes por vez com essa metodologia. E a análise de dados é toda feita em programas de softwares de bioinformática, que fazem as chamadas das bases, os critérios de qualidade, o mapeamento no genoma, e depois, então, a chamada das variantes, né, das inserções e dos SNPs. É como no Sanger, a gente tem aquela limitação de não conseguir ver grandes rearranjos e grandes deleções, né? A gente vê mutações pontuais. Existe a possibilidade de tentar fazer uma avaliação de quantificação dos amplicons para tentar identificar regiões de grandes perdas, mas esses protocolos ainda não são totalmente confiáveis, como um MLPA, por exemplo, que é confirmatório. É um indicativo de que pode haver uma perda, mas tem que ser confirmado também com outro método. E depois é feita a busca e a comparação nos bancos de dados, né? Se as alterações já são descritas, são mutações novas, ou se já estão relatadas. Então, no resultado do sequenciamento de nova geração, foi identificada na paciente uma mutação em aparente homozigose, eu vou colocar aqui entre aspas já para dizer que ela não estava em homozigose, mas ela está, pelo sequenciamento, ela é homozigota, uma deleção de um C na posição 1147 do transcrito do MUT-YH, né, no exon 12. Então, essa descrição é feita em relação a essa nomenclatura de transcrito, que é a mais usada hoje. Mas, como existe uma nomenclatura mais histórica, né, que dos primeiros transcritos, ela tem outros nomes, se for utilizada outra referência. É uma mutação já descrita e conhecida, com origem no norte europeu, que é mais frequente nesses países. Você quer falar um pouquinho da homozigose ou você vai falar ainda? Eu vou falar. Então, aqui é a confirmação por sequenciamento Sanger dessa deleção. Então, aqui a gente vê que não tem... Nenhuma das cópias está com um pico do C, tem a deleção desse pico desse C nessa região. Tá. Não sei se todos estão familiarizados, mas quando existe uma deleção em heterozigose, o que a gente vê é uma sujeira no eletroferograma a partir da região da deleção, né? Então, como a deleção normalmente está em apenas uma das fitas, a outra fita não tem a deleção, isso faz com que os picos fiquem sobrepostos a partir do local da deleção. Nesse caso, isso não aconteceu porque ela estava em aparente homozigose. Mas se a gente olhar o heredograma da família, não existia nenhuma descrição de casamento consanguíneo ou nenhum relato, porque quando a gente vê uma alteração assim, homozigose, que não é uma das mutações mais frequentes, não é nenhum dos dois hotspots do MUT-YH, né? Nenhuma das duas mutações de alta frequência, que é a 179 e a 396, isso leva a perguntar, né, como que isso foi aparecer em homozigose na probanda. Então, a outra opção de não ser uma alteração em homozigose é ser uma chamada hemizigose. Então, o outro exon poderia estar deletado na outra cópia, e isso a gente não veria no sequenciamento. A gente não tinha o kit do MLPA para o MUT-YH na época, mas tinha o do APC. E o do APC ele tem 3 sondas no exon 1, 2 e 7 do MUT-YH. Então, a gente fez o MLPA do kit do APC para paciente, e ela realmente apresentava uma deleção no exon 7 do MUT-YH. Então, a gente soube por essa análise que, pelo menos do exon 7 ao exon 12 da paciente, existia uma deleção, né? E aquela outra alteração ela não estava, então, em homozigose, mas não existia outro exon 12 para dar aquela sujeira no eletroferograma, né? Para ter heterozigose. E mutações grandes e de deleções grandes no MUT-YH, elas não são frequentes e só foi descrita uma única vez, um único tipo de alteração, que foi aquele que a gente descreveu, que a gente encontrou num paciente lá do AC Camargo, no meu doutorado, que é uma deleção que ocorre do exon 4 ao exon 16. Né? Então, em 2011, a gente publicou esse caso, que era uma paciente com essa deleção
grande, que era a primeira descrita na época. A gente publicou quase em conjunto com um grupo também da França que encontrou exatamente o mesmo rearranjo, né? E esse rearranjo ele envolve, então, o exon 4 até o exon 16 do MUT-YH. Todo ele está deletado e ocorre essa junção aqui do final do gene aqui com o intron do exon 3. Você pensou assim, eu já vi isso em algum lugar, né? Foi mais ou menos isso. Quando eu vi aquele preceito com aquela deleção, eu falei, acho que eu conheço. E você chegou a fazer alguma correlação das duas famílias ou não? O que a gente fez depois eu conversei com a geneticista e ela foi perguntar que esse bisavô, esse avô da probanda, ele é português. Veio de Coimbra e se instalou no Espírito Santo. E a nossa família da Bahia, lembra, Érica, que tinha também a mutação da deleção, também eram descendência portuguesa. E o outro paciente está na França, é possível também que seja uma origem portuguesa, ibérica ou algo lá da região. Mas não tem outras descrições, né? Então, mas acho que deve ser por aí, né? Porque o outro lado dos outros avós, o relato é que são brasileiros, não tem outra descrição causa de outra descendência. Então, imaginamos que seja o português. Só para a gente documentar, nós estamos hoje com a doutora Célia Aparecida Pimenta acompanhando a gente, ela sempre nos acompanha nas reuniões, e o doutor Felipe Silva, que você conhece. E ele pergunta aqui para a doutora Giovana, você acha que é ainda necessário validar as alterações de NGS por Sanger? Acho. Sempre. E aí, Felipe, ela falou que acha sempre. O que você acha? Responde para a gente aí. Eu acho que mesmo quando a gente... Porque a gente tem, no NGS, você também tem a possibilidade de abrir a sequência, olhar bem para ela e ver visualmente a qualidade da sequência. E quando a sequência está ruim, você consegue, isso aqui é um falso positivo, não é. Mas eu acho que hoje não tem que ter a validação por sangue. Ainda não confio em que não seja feito, né? Até porque, por uma questão, não sei, pode existir possibilidade de contaminação, como qualquer PCR, como qualquer técnica de biologia molecular. Mesmo quando a gente faz Sanger, a gente faz uma confirmação do próprio Sanger, né? A gente tem pessoas trabalhando na bancada, pessoas podem ter erros em momentos, não sei. Então, sempre ter um diagnóstico que vai tomar uma conduta, vai levar uma cirurgia, vai levar sempre que você encontra algo patogênico, você tem que ser confirmado. Confirma, de alguma maneira. Sim. Ele fala aqui que talvez sequenciar 2 amostras do mesmo paciente por NGS possa resolver. Pode se resolver. Se o laboratório, às vezes existem hoje laboratórios que não dispõem de um sequenciador Sanger, né? E para eles é mais fácil fazer um outro sequenciamento de NGS, apesar de ser um desperdício, se você pode ir lá só naquele local da mutação, mas se você não tem a opção do sequenciamento Sanger, você realmente faz outra corrida de NGS, e aí sim você teria uma validação confiável, né? Porque um erro, a sua ideia um falso de fazer positivo, o sangue, então, é apenas para você ser seletivo naquilo que você quer ver, não fazer de novo um NGS. Exatamente. No NGS, quando é um falso positivo, ele não repete numa segunda corrida, então pode ser uma confirmação por NGS também. O importante é confirmar, não liberar um resultado sem uma dupla conferência, né? Conferir 2 vezes é importante, né? Para você não ter um laudo duvidoso ou sem uma confirmação. Isso. E aquela outra família que você descreveu primeiro, a origem, você sabe? Portuguesa. Essa era portuguesa. Eu tinha entendido que essa aqui era portuguesa. Essa também. Também. Essa tem uma origem de portuguesa de Coimbra, esse avô. E a outra família, o relato também era descendência portuguesa. Então, são as 2 famílias descritas hoje no Brasil com essa deleção. O paciente da França não diz, não tem relato no artigo. Então, essa é uma doença recessiva, como você falou. E o outro alelo? Então, o outro alelo tem a deleção de ponto, né? Opa. Um alelo tem essa deleção pontual, e o outro alelo tem essa deleção de múltiplos exons.
Bom, então, para a gente confirmar nessa paciente, a gente fez a amplificação dessa região de quebra, que na verdade são com esses primers aqui, né? Um primer antes da quebra, um outro primer após a quebra. Isso num indivíduo sem a deleção teria mais de 7.000 pares de base. E no indivíduo com a deleção ele tem aproximadamente 1.600. Ou seja, tem 5.400 de diferença. Isso. E aqui a gente vê que no indivíduo controle, na verdade, essa banda nem aparece, né? Ela não é amplificada porque a gente deixa um tempo de reação que não permite amplificar 7.000 pares de base. Mas aqui na nossa paciente, ela amplificou um fragmento de quase 2.000 pares de base, de 1.600 aproximadamente. E através do sequenciamento dessa PCR, a gente confirma a sequência no ponto de junção, e a sequência era exatamente igual a que a gente descreveu naquele outro paciente no artigo de 2011. E ela tinha, inclusive, essa inserção TA. Então, é exatamente o mesmo rearranjo, né? Teve a mesma origem, porque um rearranjo que ocorre ter a mesma inserção no ponto de junção, isso não ocorre duas vezes, né? É muito interessante, hein? Muito, muito interessante. E qual que é a importância disso? Porque, na verdade, a gente, com aquele primeiro resultado de homozigose da deleção de ponto, a gente fecharia um diagnóstico de MAP. Tem uma homozigose por uma por uma deleção de ponto. Então, você daria esse diagnóstico de MAP para aquele indivíduo. Mas, no momento que você fosse rastrear os familiares, você estaria fazendo um rastreamento errado. Que você ia buscar apenas uma mutação, achando que ela está em homozigose, e não encontraria em todo mundo que ainda tem a outra mutação que pode ser de risco, né? Então, para a síndrome recessiva, que na verdade a MAP é a única, é importante ter essa confirmação de se realmente é um paciente que tem uma homozigose para aquela alteração, ou se existe uma perda do outro exon, uma perda do gene inteiro que pode fazer essa hemizigose aparente, né? Essa homozigose aparente. Felipe fez uma pergunta aqui que eu ia fazer para você. E eu acho que ele ficou com a mesma vontade que eu fiquei. Ele pergunta que isso é uma mutação fundadora portuguesa, né, com duas famílias brasileiras vindas da mesma região de Portugal, com a mesma alteração ainda não descrita, né, pouco descrita. Isso. Ele pergunta se você acha que se vale a pena entrar em contato com o pessoal de Portugal para tentar rastrear essa família, de onde ela veio, para buscar isso lá na origem, aonde que isso começou, para tentar ver se esse caso da França, né, que tem relação íntima ali com a região também de Portugal, né, se isso foi verificado ou não. Provavelmente não, né? Até porque quando você faz o diagnóstico, você fica feliz de ter achado a homozigose e não é só isso, tem mais coisa, né? Então você está deixando passar, como se diz, maquiado pela homozigose, uma deleção enorme que está causando uma perda de 5.400 pares de base, né? Segundo você falou, não é isso? Isso, exatamente. Eu imagino que isso esteja acontecendo. Não sei se a frequência dessa alteração. A gente começou a fazer agora essa PCR para todos os pacientes que entraram para a gente para fazer o painel de polipose. Não encontramos mais nenhum, mas temos 12 pacientes. Ninguém mais tem. Mas eu acho que tem que ser... Aqui no Brasil, a gente já tem 2 casos, então tem que ser algo para sempre pensar nos pacientes de MAP aqui do Brasil e tentar entrar em contato com o português. Essa era outra pergunta do Felipe pessoal aqui. De Portugal, algum grupo de Portugal que trabalhe com MAP, para ver se eles já fizeram esse rastreamento, né? O nosso paper foi publicado em 2011. Então, eu imagino que alguém já tenha tentado buscar essa alteração em outros pacientes. Mas... Porque essa é a outra observação do Felipe aqui. Ele pergunta se você acha que vale a pena ir atrás de MAPs aqui no Brasil para tentar rastrear essa alteração fundadora, né, principalmente em famílias de origem portuguesa, né? Porque se você tem um caso de MAP aqui no Brasil em uma família de origem portuguesa, obrigatoriamente você tem que procurar isso, porque o risco é real, né? Você pode deixar passar, não é? Com certeza. Uma alteração que passaria batido, né, maquiado por uma outra que justificaria o quadro, né? Exatamente. Eu acho que tem que sim, a gente tem que estar com essa alteração em mente, ela tem que fazer parte do rastreamento
de MAP do MUT-YH comum na rotina. Como aquela inserção halo do BRCA tem que fazer, né, pela origem portuguesa que a gente tem aqui também. Então, ela não foi um caso único da outra vez. E a nossa paciente inicial descrito, ele era um paciente homozigoto para esta deleção. Então, ele tinha as 2 cópias com essa deleção. E também não tinha caso de consanguinidade na família. Então, são pelo menos 3 cromossomos. 3 cromossomos no Brasil que já tem essa alteração. Né? E a casuística de MAP sequenciada no Brasil que eu conheço é muito pouca, né? Pequena. Então, parece ser bem frequente. Ela é tão entre os casos que a gente fez no AC Camargo, a gente tinha 6 pacientes com MAP. Né? E neles a gente achou 3 vezes aquela mutação, que é um dos mais frequentes, que é a 179. Né? Então, foram 3 cromossomos com a 179, que é dita vista em 80% dos caucasianos, mais ou menos. E agora essa alteração de deleção também já tem isso, 3. Né? Então, pode ser realmente algo mais frequente aqui. E aí, como discussão também de questionamento, que acho que teve foi muito discutido no Insight, são os riscos dos portadores monoalélicos, risco de câncer coloretal para quem tem apenas uma mutação do MUT-YH, né, qual o risco e qual a conduta para esses pacientes, e riscos de outros tumores em MAP, né, tanto para bialéricos quanto para monoaléricos. Eu trouxe uma revisãozinha de literatura do que tem de dado. Para o câncer coloretal, estima-se que até os 70 anos o risco vai de 72% a 75% para portadores de 2 mutações, os chamados bialélicos, e para os monoalélicos cerca de 6% a 7%. Mas existe uma divergência entre os estudos que são feitos em grandes populações, né, e os estudos feitos baseados em famílias que foram diagnosticadas com MAP. Então, nos estudos populacionais, pegando grandes coortes e buscando-se as alterações mais frequentes do MUT-YH, o aumento de risco encontrado é baixo, de 1,1 a 1,2. Já nos estudos baseados em família, esse risco vai entre 2 e 4. Então, isso pode indicar que existem genes modificadores, existem outras alterações genéticas que aumentam o risco, ou até alterações ambientais que essas famílias estão expostas. Existem outras causas que aumentam esse risco. Ou também as dificuldades dos estudos, né, de fazer o rastreamento correto dos 2 lados. E, em relação ao risco de outros tumores, nos portadores bialélicos, os cânceres que têm maior risco é de bexiga e ovário, cerca de 25% para bexiga, 14% para ovário, também com um intervalo de confiança um pouco alto, pelo tamanho das cortes. Tem risco baixo para outros tumores, mas é maior que a população, mas ainda são bem baixos, endométrio, mama e tireoide. Também ainda sendo questionados pelos tamanhos dos estudos. E para os portadores de uma única mutação, foi descrito variações de 1,4% até 11% para alguns outros tumores, como gástrico, mama, endométrio e hepato biliar. Então, isso vai ser importante para o aconselhamento desses 3 filhos, que são... Os 3 são obrigatoriamente portadores de uma das alterações. Né? E o que se pode oferecer para eles hoje de rastreamento e acompanhamento? E o que se estima de risco? O que vocês acham de aconselhamento? Bom, acho que a gente tem que levar em consideração esses riscos que você falou para eles. Acompanhamento de alto risco para mama, né? Acho que vale a pena incluir endométrio. E pelo risco da bexiga também vale a pena fazer, de repente, uma urina 1 com pesquisa de células neoplásicas 1 vez por ano. Agora, eles fizeram alguma busca molecular, os filhos? Ainda não, mas tem interesse, vão fazer. Nem o esposo, o pai? O esposo também não. Então, na verdade, a gente não sabe, né? Se eles são... Eles são, no mínimo, monoalélicos. É isso que eu ia falar. Eles são, no mínimo, os monoalélicos. Né? Como você falou, coloca no slide do risco, por favor. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aí é o estabelecimento se eles são monoalélicos ou bialélicos. E se eles forem monoalélicos,
o risco é aumentado, mas é muito pouco aumentado, né? E praticamente a descrição de lesões extracólicas para monoléricos é Mínimo. beira o zero, né? É o risco populacional, praticamente pouca coisa acima. Para cólon, para monolérico, o rastreamento é muito mais frouxo também do que o bialérico. Agora, se por um acaso o pai também tiver alguma coisa isolada e houver um risco de encontrar de novo um bialérico nas crianças, que não são mais crianças, né? Aí eu acho que eles entram num rastreamento mais intensivo, semelhante à polipose, né? A FAP. Então, eu acho que a primeira coisa é estabelecer mesmo se o pai não tem nenhum dos dois alelos alterados, porque se os três forem monoaléricos, eu acho que a gente pode ser bem tranquilo, fazer um planejamento de um rastreamento bem tranquilo para a geração dos 3 filhos dela. O que você acha? Eu acho que hoje é o que se tem. Não se tem outra evidência, né? Não tem nada mais drástico para se fazer, não. Tem que ter um rastreamento, um segmento mais tranquilo mesmo. Não, o risco é muito baixo ainda e está muito incerto, né? Então, esses riscos de estudos populacionais também, às vezes, tentam dividir por tipo de mutação, para ver se alguma mutação tem maior risco do que outro tipo, mas os dados ainda são muito inconclusivos e estão beirando a isso, né? Um aumento de 2, 3 vezes. Então, acho que tem que ser. E para a probanda, em relação ao câncer de ovário, visto que ela está com 60 anos, vocês acham que para a MAP já existe a conduta de fazer uma ovarectomia? Eu acho que não. Não tem. Eu acho que tem que fazer só o segmento anual mesmo, ginecológico, né? E a colonoscopia anual é discutível, né? Você fazer todo ano, desde que não tenha pólipos no remanescente do cólon, né? E isso pro probando, que é bialélico. Você imagina para o monoalérico, né? Você não tem indicação de intervenção maior, né? Então, eu faria um segmento clássico para ela, com exames de imagem, marcadores, para o probando, né? Que a gente sabe que é bialélico. Rastreando o cólon, principalmente, né? E ginecológico em mama. Bexiga, como a Simone falou, você pode fazer o exame de urina com citologia, mas é raro você ver lesão vesical, mesmo em bialérico, né? Acontece, o risco é aumentado, mas a eficácia do rastreamento, Simone, eu tenho dúvidas às vezes o quanto isso, talvez com um ultrassom pélvico e transvaginal, você já tem uma imagem vesical para poder suspeitar de alguma coisa com exame de urina simples, né? Porque a citologia urinária é um exame complicado para fazer, tem um índice de falso negativo que você pode deixar passar mesmo fazendo o exame, né? Mesmo para Lynch, né, que tem os tumores de pelve renal, ureter, a literatura não apregou a fazer citologia urinária, né? Não por causa do risco, que o risco existe, mas por causa do falso negativo dos exames, né? A citologia urinária é um exame que varia muito de acordo com a quantidade de água que o indivíduo tomou e outras coisas, que você pode não ter o resultado positivo e você acha que está tudo bem e não está, né? Então, talvez um exame ultrassonográfico de bexiga, quando você for fazer o rastreamento ginecológico, seja suficiente para seguir essas mulheres na faixa de 60 anos bialéricas, porque a mulher vai fazer o seu segmento anual ginecológico de qualquer maneira, mesmo sem ser MAP, né? Então, fazer um ultrassom pélvico é um exame que não traz nenhum tipo de não é agressivo, não tem radiação, não tem nada, é muito fácil de fazer. Então, fazer um ultrassom abdominal e pélvico, junto com a colonoscopia, que não precisa ser anual, né? Eu acho que é suficiente para o bialélico. Para o monoalélico, eu acho que fazer uma colonoscopia aí a partir dos 30 anos de idade, a cada 3, 5 anos, seria suficiente, né? Acho que é o que eles estão fazendo, né? Eles já fizeram a primeira, mas estão seguindo assim. E fazer agora o estudo molecular para realmente confirmar que eles são monoalélicos mesmo, né? Esse que é
mais importante. E aí, Felipe, concorda com isso? Bom, então, desse caso, era isso. E aí, em vez de trazer um caso clínico a mais, eu trouxe 100, que são os câncer coloretais hoje que tem o marcador, a troca, né, a mutação G12C, que hoje está sendo suposto indicado como rastreamento inicial para a MAP. Então, falando um pouquinho da função do MUTYH para a gente entender como que essa alteração surge, o MUTYH ele é um gene de reparo da via de reparo por excisão de base, e essa via é responsável por remover nucleotídeos mal pareados, né? Um único nucleotídeo, uma única base. Então, durante o estresse oxidativo normal da célula, surgem as mutações chamadas 8-oxiguaninas, né? Isso é uma alteração na guanina que faz com que, ao invés de se parear com a citosina, ela seja capaz de se parear com a adenina. Tá? Então, a remoção dessas formas de 8-oxiguanina ela é feita ou por uma enzima chamada OG1, isso antes das replicações, e aí com isso pode ser colocado então uma guanina normal, ou então após as etapas de replicação, esse par 8-oxiguanina-adenina pode ser consertado, alterado pelo MUTYH. Tá? Então, esses genes dessas vias são responsáveis por não permitir que essas trocas virem mutações. Mas, nos casos dos pacientes com MAP, a função do MUTYH não está prejudicada, e com isso ocorre no genoma do tumor um aumento, um acúmulo dessas trocas de pares GC por pares TA. E isso forma uma marca em genes mutados frequentemente em câncer coloretal, como o APC e o CARRAS. Então, foi observado que existe nos CARRAS de pacientes com MAP uma preferência por fazer essa mutação G12C, né, que é uma troca de um G por um T na posição 34. Então, os estudos mostraram que essa troca está presente em 64% dos carcinomas coloretais de pacientes MAP. Ela hoje, em todos os pacientes com câncer coloretal, né, no total, essa troca equivale a 2 a 3% de todos os casos. E nessa porcentagem, nesses pacientes aqui, então, quando são rastreados todos os casos de câncer coloretal com essa troca, os estudos encontraram que de 7 a 25% dos pacientes tinham mutações no MUTYH. Eram pacientes com mutações bialélicas, né, eram MAP. Então, a frequência ainda variada entre os estudos, né? Alguns acharam 7, outros 10, outros, esse último que saiu agora em 2015, que é da Cancer Genetics, achou 25. Bom, então, lá no laboratório, na Progenética, a gente faz cerca de 500 CARRAS por mês. Né? E vendo esses dados, eu vejo que só nos últimos 8 meses a gente teve quase 100 pacientes com essa troca G12C. Se cerca de 10%, 10 a 20 forem MAP, tem aqui 10, 20 pacientes MAP que poderiam ser diagnosticados se fizesse um rastreamento por essa mutação. Então, com isso, acho que aqui está tão pequenininho para ver, mas dá. Em 2014, o grupo do Patrick Lynch, eles colocaram como indicativo de se fazer rastreamento para mutações no MUTYH, se for encontrado câncer coloretal com essa alteração. Né? Então, além dos pólipos, de ter a história de polipose, de ter a história da família, se encontrasse câncer coloretal com essa alteração, isso poderia já ser um indicativo do teste genético. Tá? E dividindo entre populações. Então, no grupo dos caucasianos, você não precisa começar já com rastreamento de gene completo devido ao custo. Né? Você pode rastrear as duas alterações mais frequentes, que correspondem a 80%, e identificando alguma delas em heterozigose, você aumenta e amplia para rastreamento do gene inteiro. Mas, para outras populações, isso pode não ser viável pela baixa frequência dessas duas alterações, que eu acho que vai ser o caso da nossa população. Pela heterogeneidade, a gente vê que as duas alterações caucasianas não são as mais frequentes mesmo. E com isso você poderia fazer a confirmação, confirmar o diagnóstico de MAP. Teve acho que um trabalho disso no Insight também,
que estão caminhando para isso, para ter usar isso como um marcador, né? Que já é um aumento de 10% de chance de ter a síndrome, já está indicado servir como um rastreamento inicial. Né? Mas a dúvida é... Outro dia eu apresentei uma palestra sobre isso para um grupo de oncologistas e eles me perguntaram, mas isso sai no laudo? De que a gente deveria indicar um rastreamento para múltiplo H quando encontra essa mutação? E isso não sai, né? E às vezes quem está tratando, o oncologista, o cirurgião, não tem muito essa informação e nem sabe que poderia indicar, que poderia ficar atento. E uma coisa interessante que eu achei também nesse levantamento de dados que a gente fez é que isso eu levantei só para um pequeno grupo, para 200 pacientes. Mas a idade dos pacientes com essa mutação, a média é de 55 anos. E de todos os outros grupos, ela varia de 58 a 62 anos. Então, está com um P indicativo de que a idade mais jovem dos grupos de mutações é dessa mutação. Né? Então, pode ser o efeito de ter um risco germinativo em uma porcentagem desses pacientes. Isso é muito interessante, né? Eu acho que o próximo passo aí, depois que você levantou esses números, é tentar buscar dentro desse grupo de 98 pacientes aí, os que possam estar no grupo de MAP, né? Isso é muito interessante, né? Você ter um marcador que você está procurando para uma coisa e acaba te orientando a buscar outra, né? Porque hoje o número de pessoas que rastreiam o Carrasa está altíssimo, mas o dado nem sempre agora... Quem está pegando tem, não tem, né? Então, às vezes o que tem possa ajudar a buscar a própria causa da doença dele, né? Pelo alto risco de ter um segundo tumor, né? E esses pacientes, como é uma síndrome recessiva, dificilmente vão ter um histórico familiar forte. Clássico, né? Então, pula gerações, né? Vai pular gerações, e aí identificá-los é mais difícil. Então, é por isso a importância de usar um marcador de mutação somática. Se você pegar ali 10 a 15% de 7%, você vai ter 1%. 1% de todos os... Então, 1% de todos os Carras podem ser MAP. Isso de maneira muito pessimista, né? Se você for nos 25%, é mais um pouco, né? Mas é um número muito interessante, né? 1% dos Carras mutados pode ser MAP. E tem muito Carras mutado, né? Tem. Não é? Tem. Então, eu acho que é muito interessante isso, Giovana. 50%. Muito interessante. Temos aqui mais uma pessoa assistindo nossa reunião de hoje, que é a Anice Marques Chamo, juntamente com a Célia Pimenta, que eu já tinha falado, e o Felipe, que estão ao vivo assistindo. A Anice é que acompanhou esse caso, essa família. De BH, né? Isso. Você tem mais algum slide? Não, esse era o último. Bom, o nosso tempo acho que está esgotando. A gente vai terminar a reunião por aqui, prometendo que a gente vai voltar a falar de PAP. Ah, tá. Tem que ter um ralo de PAP. Tem que ser um... Mas a gente não tem rastreamento do Brasil ainda, né? Acho que ninguém está rastreando PAP. Não, ninguém está rastreando. Eu acho que a ideia é trazer... A gente vai colocar num painel, a gente vai ampliar um painel e vai colocar. Eu acho que a ideia é trazer o assunto para a discussão, né? Levantar o assunto, porque na medida que você levanta o assunto, as pessoas acendem a luz amarela e começam a pensar nele. É como essa mutação do Carras. A partir do momento que você começa a falar dela... Os oncologistas começam a prestar atenção e começam uma nova busca, né? A mesma coisa a PAP, né? Mas esse é um papo para outro dia. Eu acho que não dá para a gente discutir hoje, porque é um assunto relativamente novo, que tem muita coisa, eu acho que vai dar muita discussão, né? Falar dos genes relacionados aos proofreadings, né? Isso. Então tá bom. Alguma pergunta, Simone? Algum comentário, Érica? Muito obrigado, então, Giovana, por ter vindo. Obrigada. É um prazer ter você aqui hoje. Prazer vir. Você veio aqui em São Paulo especificamente para isso? Ou você... Especificamente para isso. É muito chique, viu? Uma honra para o Goethe ter você aqui. Um sushi com as amigas. Muito obrigado a todos. Obrigado ao Felipe, a Célia e a Anice. Até a próxima reunião.